Olá pessoal, professor Divan. Esta é mais uma aula da série de aulas falando sobre comandos elétricos para grupos geradores. A gente continua com a próxima página do projeto de comandos elétricos da USCA 7320. Para você que não assistiu a aula anterior, para você entender esta aula, você precisa ver a aula anterior. Então, a playlist que reúne todas as aulas dessa série de aulas, e aí você pode assistir a sequência de aulas e chegar nessa aula. Hoje a gente continua com a próxima página. Eu vou falar um pouco da página anterior, só para inteirar, e depois a gente continua com a próxima página. A gente estuda hoje mais uma parte, e como eu falei, nós vamos seguir com as outras aulas em um grupo restrito. Se você tiver interesse de participar do grupo, você pode estar aqui entrando em contato ou procurando a página de inscrição. Então vamos lá para a nossa aula. Olá pessoal, então na última aula nós apresentamos essa parte do diagrama, onde nós temos a parte principal, ou seja, a linha de potência que sai do gerador ao QTA e o circuito de comando, onde começa o sistema de acionamento para o gerador. KM1 aciona a parte de potência da alimentação do gerador para o QTA. KM1 está aqui, nós discutimos aqui essa primeira parte do comando. Agora nós vamos falar da próxima parte do comando. Vamos ver a próxima página e quais as relações com essa página aqui. O que é que nós temos aqui em relação a essa página? Assista a primeira aula, a outra aula, que é a aula que a gente fala dessa parte aqui do comando, para você se inteirar com esta aula, essa próxima aula, a aula de hoje, a aula desse vídeo aqui que nós vamos estar publicando. Nessa página nós temos a outra parte, segue a outra parte do comando. Então aqui eu tenho a alimentação que sai do GMG, que é uma alimentação em 24 volts. E aqui eu tenho o GND, que é o zero, condutor zero, potencial zero, que é o menos da fonte. E tem aqui o condutor mais, que é o potencial positivo. Aqui eu tenho a borneira de terra, onde eu tenho as respectivas ligações. Dessa borneira aqui sai conexão de aterramento para várias áreas do quadro dos circuitos aqui de alimentação do comando. Então aqui tem as respectivas páginas para a área que esses condutores vão e onde estão conectados. 5C7, 6C5, 8C8, 8D8, 2D5, 6D6, 8C3 e essa parte aqui, essa conexão de proteção aqui é na própria carcaça do ponto onde se encontra o borne. Então aqui nós temos essa parte aqui, ele representa uma parte externa, ou seja, ele quer dizer que isso aqui vem do GGM. Do GMG são dois condutores, cada um deles 2,5 mm, que ligam, alimentam em 24 volts toda essa área aqui do comando. E todo esse trecho aqui do comando, inclusive a página anterior que nós havíamos estudado. Então nós vamos seguir aqui cada conexão e entender eletricamente qual o papel de cada uma, as conexões, como as conexões se distribuem. Aí a gente aproveita, já estuda como a gente interpreta e enxerga isso no diagrama, e também a gente já faz análise elétrica e análise do conceito lógico aqui do acionamento do controle do gerador. Nesse caso aqui, o condutor, o barramento de neutro é X1, os bornes são enumerados com o número 2, então aqui eu tenho 3 bornes, os 3 bornes estão eletricamente jampeados, conectados, são comuns, então aqui eu tenho uma derivação, aqui eu saio com o GND, que é o COM, que é o 0 volts. Esse 0 volts ele interliga vários condutores aqui. Ele sai com 2,5 mm do GMG, que é a parte do lado do grupo gerador, vem lá do grupo gerador, das conexões do grupo gerador, do borne XP1 e XP3, e segue aqui para várias derivações. Da mesma forma, o condutor positivo, certo? Ele tem aqui a alimentação da borneira X1, borne 3, tem um circuito independente, o disjuntor QA1 de 10 amperes, que alimenta esses ramais aqui, essas linhas aqui. Posteriormente nós vamos ver do que se trata cada alimentação dessa aqui, para onde vai cada item desse. Aqui eu tenho a alimentação indo nesse sentido, e aqui eu tenho uma seta ao contrário.
Ou seja, eu tenho uma conexão dizendo que eu venho com a alimentação desse ponto aqui, de algum outro lugar, conectado nesse ponto aqui. Ou seja, eu posso alimentar essa área aqui ou por essa área. Observe que a seta está ao contrário. Isso aqui diz o seguinte, ó, eu venho com a alimentação também da página 6D6. Venho aqui com o condutor 1,5 mm e conecto aqui nesse ponto. Ou seja, o condutor, eu tenho aqui nessa área aqui, eu tenho dois caminhos que energizam em 24 volts essa área aqui. Ou seja, com corrente contínua, a gente alimenta de dois lugares distintos todo esse circuito aqui da borneira X1. A gente vai entender qual o motivo disso aqui. Então, agora dá para entender que ou eu posso alimentar essa área a partir dessa fonte de tensão aqui, ou eu posso alimentar essa área aqui a partir de uma fonte de tensão que vem da página 6D6. Eletricamente avaliando, então essa é a possibilidade. Eu não vou adiantar o conceito elétrico aqui para a gente ir fazendo realmente a análise passo a passo. E você acompanhar comigo aí e a gente estudando e treinando junto essa interpretação e essa análise desse projeto aqui, desse diagrama elétrico, desse sistema de geração. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma fonte de tensão que também vem da página 6D6, que ela alimenta em um ponto comum também numa fonte que vem do GMG. Isso aí a gente vai entender. O disjuntor que protege esse circuito aqui, independente da fonte de tensão, seja daqui ou seja daqui, é um disjuntor de 10 amperes, que a gente chama ele de QA1. O outro condutor é o condutor de potencial zero, que também eu tenho aqui vindo do GMG, vou olhar aqui, vem do GMG, ele sai do GMG, vai na borneira X1, alimenta todos esses bondes e faz uma derivação, e daqui também eu tenho uma derivação para cá. O que é isso aqui? A UC1. A UC1 é a unidade de controle, é a US, que é o controlador. Então, eu alimento o controlador no A1 do controlador aqui, no borne 1, na descrição 2, A1. Então, isso aqui é o zero, é o GND do controlador. Então, eu tenho aqui, um ponto comum, onde vem o GND do gerador, do quadro do grupo gerador, que também vem aqui para A2 do meu controlador. Aqui eu já alimento o meu controlador. E aqui também, eu tenho da borneira X3, eu tenho um ramal aqui, um condutor, onde eu pego a alimentação, tensão desse ponto e jogo em A1 do controlador. Então, essa parte aqui é a alimentação do controlador, que é garantida e protegida por esse disjuntor aqui, que é o QA1. Esse controlador ele pode ser energizado também por outra linha. Isso que é o que nós identificamos aqui, certo? Eu posso vir com uma fonte de tensão da página 6D6 e também alimentar esse circuito aqui, que nós acabamos de ver que esse circuito aqui alimenta o controle, a unidade de controle. Além da unidade de controle, QA1 alimenta também algumas coisas na página 9A3, 9C1, 9C1 e 9B1. Então eu tenho aqui vários condutores que, além da alimentação do controlador AUC1, que é a unidade de controle, que é a USCA, ele alimenta também outras coisas nessa página aqui, que é a página 9, e a página 9 na coluna C1, na coluna 3 e na coluna B1. Certo? Então, a gente já deu para ver aqui que, se por acaso não tiver tensão nessa linha, nesse ponto aqui, e esse disjuntor desarmar, eu já fico com o controlador sem tensão. Então, vamos lá. Antes da gente finalizar essa página aqui, que tem alguns pontos que eu preciso explicar nesse ponto aqui ainda, em relação ao controlador, vamos identificar aqui, certo? Esse GND aqui, esse GND que vem lá do GMG, que é do quadros, esse tracejado indica que essa área aqui é uma área externa a essa área aqui que nós estamos lendo, ou seja, isso aqui está fora, certo? É em outra área. O GMG aqui está representando uma fonte de alimentação que vem lá do GMG. Aqui a gente vai identificar para onde vai esse GND. Nós sabemos que nós estudamos a página anterior, então é a página 4. Então esse GND aqui, para a gente fechar a página anterior, nós vamos entender
para onde vai esse GND aqui. Então esse GND sai da fonte do GMG, certo? Que é o condutor de potencial zero, ou negativo, e ele segue, ele vai para a página 4. Então vamos ver onde é que ele está lá na página 4. Essa página foi a página anteriormente estudada que nós estudamos na última aula. Então onde está chegando aqui o GND? Ó? Vem da página 5 da coluna 1. Foi justamente onde a gente verificou que o GND, para onde o GND estava vindo. Veja que o GND ele sai lá do GMG, que é lá da área do gerador, da fonte de alimentação que vem lá do gerador, e passa pelo contato auxiliar de KM1 com o contato NF. Ou seja, uma vez KM1 sendo energizado, esse contato aqui abre. Então aquele sinal de tensão do GND do 0 volts que sai do gerador, ele deixa de mandar esse valor para essa área aqui, ou seja, para o status, que está lá na página 7C1. Depois a gente vai ver o que é ele na página 7C1. Então, significa dizer que esse contato de KM1 aqui é o status do GMG. Se tiver o GMG lá tiver sem 0 volts, ou seja, se o GMG faltar 0 volts, ele vai indicar um falso status. Caso o KM01 esteja energizado, quer dizer o seguinte, que o gerador entrou, que o QTA mandou o sinal para KM01, então provavelmente, certo? Isso aqui é o status do KM01 ativo, ou seja, KM01 ligado. Então eu pego o sinal de 0 volts, passo pelo contato de KM01 e jogo lá no status em 7C1, que nós vamos ver posteriormente quem é esse status, onde é que ele vai, certo? Mas agora a gente sabe que esse GND vem lá do gerador, do GMG, passa no contato auxiliar do KM01 e quando o KM01 está energizado, esse sinal, em vez de ficar 0 volts, fica nulo, ok? Então isso aqui é o status, esse status vai para algum lugar. Então vamos voltar para a página que nós estamos estudando para a gente finalizar essa página e posteriormente a gente vai chegar na página 7 e a gente vai entender onde vai esse status aqui. Então a gente já viu que o GND aqui ele vem lá do GMG, do quadro do gerador. Voltando à página aqui, o que faltou nós verificarmos foi nós vimos a questão do circuito de alimentação aqui, vimos que a gente tem duas opções de alimentação do 24 volts, isso tem um motivo elétrico e lógico, isso tem um motivo elétrico e lógico que nós vamos descobrir posteriormente. Então aqui eu tenho parte da USCA, ou seja, parte do controlador. Eu tenho aqui alguns bornes, que são os bornes de alimentação do controlador. Tenho a entrada de emergência do controlador e tenho a alimentação. Aqui a gente já falou que aqui é o A1 e o A2 do controlador. Eu alimento o controlador por essa fonte aqui ou por essa fonte aqui que vem lá da página 6D6. Aliás, 6D6, isso mesmo. Aqui eu tenho um botão de emergência. Esse botão de emergência pega um sinal de tensão dessa linha aqui e sinaliza uma emergência. Ele é um botão em que o status de contato dele é NF. Então ele vai sempre manter 24 volts aqui. A USCA DS7320 ela vai entender que é um acionamento de emergência quando esse contato abrir e não chegar valor de tensão na entrada aqui no 2A1. Então ele vai entender, certo? Na entrada 3, no borne 3 aqui do 2A1, que faltando tensão nesse ponto aqui, por uma causa de acionamento do botão de emergência, ela vai entender que houve um acionamento por emergência e aí ela vai parar todo o sistema por emergência. E o borne 7 é um borne de aterramento, ou seja, vem da página 5B1. 5B1, qual é a página que nós estamos? 5B1, qual é a página que nós estamos? Nós estamos na página 5, então vem da própria página que nós estamos. Então, ó, vem desse borne aqui. Vem desse borne aqui, está conectado na USCA, no controlador.
Então nós já vimos aqui parte de alimentação do controlador, da unidade de controle DS7320, que é a USCA, e vimos também a entrada do acionamento de emergência da USCA. E entendemos que a alimentação da USCA sai do gerador, sai do GMG, que é o quadro do gerador. Além da alimentação da USCA, ele alimenta também, ele manda sinal também para uma condição lá na página 4. Na coluna C8 que nós vimos que esse cara aqui passa pelo contato auxiliar do contator KM1, que é o contator que libera a tensão do gerador para o QTA, o quadro de transferência. Vamos analisar agora essa página, é a página 6. Nesta página aqui eu tenho dois condutores que vêm do quadro de transferência, o QTA. São dois condutores para alimentação, condutores com diferença de potencial AC, tensão alternada. Esses dois condutores eles vão para o GMG, que é o quadro do gerador, e também ele alimenta aqui internamente no quadro da USCA. Ele vai alimentar uma fonte de tensão que se chama UR1. Essa fonte é alimentada com AC e ela retifica a tensão para 24 volts. Que posteriormente a gente vai ver qual a finalidade e qual o trabalho dessa fonte aqui no comando. Então vamos analisar inicialmente o que é que essa alimentação que vem do QTA faz lá no GMG. Bem, eu tenho aqui dois bornes comum, onde eu alimento esses dois bornes aqui, e aqui eu tenho um disjuntor bipolar. Esse disjuntor bipolar ele alimenta a bobina desse contator aqui, que é KM2. E o que KM2 faz? Observe aqui que eu tenho um valor de tensão que entra no termostato de pré-aquecimento. Observe aqui, eletricamente, a gente analisando, esse condutor aqui ele vem no termostato de pré-aquecimento. O outro condutor vai em A1 da bobina, ou seja, a alimentação, é o outro lado da alimentação da bobina. O que é que acontece no GMG? O que é que acontece eletricamente falando? O que é que acontece lá no GMG? Esse termostato aqui, ele monitora o aquecimento. O que é que acontece? Atingiu a temperatura, aqui internamente vai existir um relé. Lá no GMG existe um relé, ou um contato auxiliar, um contato seco, que esse termostato aqui, o papel dele é fazer o quê? Analisar o nível de temperatura, baseado em uma configuração, em um set point. Quando a temperatura estiver abaixo do necessário, o que é que vai acontecer? KM02 vai ser energizado. Por quê? O termostato vai permitir a alimentação de KM02. Aqui você tem, o condutor entra, ele vai passar pelo contato do termostato, vai retornar para A2 e vai alimentar KM2. KM2, por sua vez, vai alimentar o grupo de resistência. Observe aqui, onde estão os contatos de KM2? Olha onde estão os contatos de KM2 aqui, Uma vez o termostato detectando uma baixa temperatura no sistema de arrefecimento do gerador, o que é que ele vai fazer? Ele vai fechar o contato, alimenta KM2, KM2 por sua vez vai fechar os contatos aqui, fecha o contato aqui e alimenta a resistência de pré-aquecimento. Lá no GMG, lá no gerador. Eletricamente, isso é uma análise que você não precisa conhecer o diagrama, não precisa conhecer a máquina, você já vai ter uma ideia da funcionalidade elétrica com base na análise. Então, esse é justamente o nosso intuito, é garantir que você passe a compreender aprenda a fazer essas avaliações. Então, eu entendi aqui, deu para entender imediatamente, analisando o circuito, a parte de comando que eu tenho aqui. É um dispositivo que faz avaliação e monitora uma grandeza física, que é a temperatura. É um termostato, um sensor sensível à temperatura, certo? É um termostato, um contato seco, ou seja, um contato não é um sistema eletrônico, é um contato, um sistema em que a mudança de temperatura ele se deforma, fazendo com que aconteça a abertura de um contato e naturalmente ele vai bloquear ou alimentar a bobina de KM02. KM02, por sua vez, ele está responsável aqui para alimentar o pré-aquecimento.
Por que o termostato controla KM02? Porque é justamente o termostato que monitora a temperatura e determina quando o pré-aquecimento deve entrar e quando deve sair. Em função de quê? Da medição da temperatura. Pela sua análise, que ele é um termostato, claro. E quem é responsável para alimentar esse pré-aquecimento? Quem é a responsável? É o quadro de transferência. Ó. A alimentação vem do QTA. Significa dizer que se eu tiver uma falha lá no quadro de transferência e faltar tensão nessa área aqui, eu posso ficar sem o arrefecimento, sem o pré-aquecimento do gerador. Muito importante, claro, o motor ele precisa ser pré-aquecido para não ter problema, certo? Isso é uma questão motor, automotiva e outras questões de temperatura, arrefecimento, para não ficar frio. Isso aí a gente não vai discutir, é uma questão mais mecânica, mas eletricamente falando, é isso aí. Naturalmente, se eu tiver alguma falta de algum problema de curto-circuito em resistência em algum ponto, esse disjuntor aqui vai proteger o circuito e nada funciona porque KM2 não vai ligar e também não vai ter tensão nessa área aqui. Outro ponto aqui além da alimentação do pré-aquecimento do GMG, do gerador, eu tenho também alguns ramais aqui, ó, que vai para essa borneira aqui, que aqui, ó, tem um disjuntor e um condutor terra. Isso aqui é uma borneira XS56. Aí ele coloca aqui, ó, tomada 220 volts. Então, ó, o circuito aqui, a diferença de potencial nesse circuito é 220 volts. Essa tomada aqui é uma tomada de serviço. É uma tomada que fica lá dentro do quadro da USCA para você ligar qualquer dispositivo, um computador, para fazer a conexão, para fazer configuração, para fazer análise, para ligar uma pequena parafusadeira, para ligar um carregador de alguma coisa. Então é uma tomada de serviço que fica lá dentro do sistema do gerador lá da USCA. E vem do QTA também a alimentação. Outro circuito aqui, ó, é a alimentação de uma fonte. Uma fonte de 4 A, você tem um disjuntor aqui para proteger a fonte de 4 A. Aqui é a entrada a C da fonte. Observe que eu tenho aqui a simbologia do senoide. Então L1 e L2 é a alimentação da fonte. Essa fonte é alimentada em 220 no primário, que eu sei aqui, ó, que a tensão que vem do QTA para alimentar tanto a resistência de pré-aquecimento, a bobina desse contator e toda essa área aqui funciona em 220 volts mono, certo? Então tá aqui, ó. 220 volts bifásico ou mono, isso aí vai depender da configuração e da estruturação lá do circuito, mas não importa que a tensão, a diferença potencial é 220 volts. Essa fonte aqui, ela alimenta algumas cargas aonde? Observe, ó, que ela alimenta algumas cargas na página 5B8 e alimenta também na página 5A8. O potencial positivo vai para a página 5B8, na coluna 8, e o potencial negativo também vai, que é o GND aqui, ó, também vai para a página 5.8. Para a gente fechar, a gente vai ver o que é que essa fonte faz, para onde é que vai essa fonte. Então vamos dar uma olhada lá na página anterior, que é a página 5. Voltamos para a página 5. Olha só da onde vem o GND. Observe, lá da página 6, onde nós estávamos agora, vem o GND. Lá da página 6 vem o GND. Observe onde ele vem aqui, ó. Esse GND, ele vem daquela fonte do QTA. Ou seja, essa área aqui, ela vai ser alimentada tanto pelo QTA como pelo gerador. Havendo o gerador assumindo a carga, quem passa a alimentar essas cargas é o gerador. Enquanto o QTA estiver ativo, ou seja, tiver alimentação lá do QTA, quem passa a alimentar o QTA é a fonte, que é alimentada, suprida pelo QTA. Observe que nós descobrimos que a alimentação dessa área aqui é de 2 pontos distintos. Ou seja, a gente tem duas possibilidades de alimentação. Tanto da fonte, que está lá na página 6, certo? Ó, o GND está aqui, ó, que vem lá da fonte. A gente identificou que vem lá da fonte. Observe, ó, que ele está aqui no barramento. Ó. Observe que a seta está nesse sentido. A seta está dizendo o quê? Que vem de uma página para aqui para dentro. E a seta, quando está nesse sentido aqui, ó, ela diz o seguinte, que sai dessa página para 7C1. E essa página, e aqui diz o seguinte, que vem de 6D6. Certo? Que é justamente aquela página que nós estávamos lendo agora. Essa fonte aqui, ó, joga um GND aqui,
que também tem um GND que vem do GGM. Então você tem duas fontes distintas alimentando um único ponto. Já aqui, ó, observe que a gente questionou esse condutor aqui, da onde vem isso aqui, ó? Vem também daquela fonte que é alimentado pelo QTA. Ou seja, essa parte aqui do GMG, ela é alimentada tanto pelo gerador como pela fonte que vem do QTA. Naturalmente, a USCA ela é alimentada por dois caminhos. Claro que o controlador ele não pode ficar sem tensão, que é ele que monitora e controla tudo. Então é necessário que ele seja alimentado na falta de energia, senão ele não faria o controle do gerador. Então por isso eu preciso ter uma fonte do QTA que alimenta ele e preciso ter uma fonte também do gerador que alimenta a unidade de controle DS7320. Entendeu agora? Por isso que a gente tem essa configuração aqui do comando e nós temos duas fontes de alimentação, a do gerador e a do QTA, que nós vimos na próxima página. Então é isso aí, pessoal. Mais uma aula. A gente já avançou bastante aí na análise desse comando. Aguarde o anúncio que eu estarei fazendo aí quando estiver disponível mais aulas. As próximas aulas eu vou estar colocando em uma plataforma de treinamento. Essa plataforma de treinamento ela vai disponibilizar os vídeos, as videoaulas, os materiais em PDF, o diagrama, tudo em PDF, alguns questionários, alguns exercícios e você vai fazer e vai estudar dentro dessa plataforma, vai responder as questões e após a finalização você vai receber o certificado desse treinamento. Então aguarde aí o anúncio, eu estarei anunciando quando tiver tudo prontinho, tudo certinho para você ir lá, fazer sua inscrição, dar sua contribuição e participar aí das aulas. Então valeu pessoal, até a próxima aula com o professor Divan.